Oi, gente! Tudo bom? Meu nome é Manuela e eu tô aqui para te ajudar a resolver uma das questões do Enem 2015. Essa é a questão número 60 da prova amarela, 61 da prova branca, 54 da prova rosa e 71 da prova azul. Vamos ler? Eles são utilizados em indústrias que descartam seus efluentes nos corpos d'água, como rios e lagos, podendo afetar o equilíbrio ambiental. Para neutralizar a acidez, o sal carbonato de cálcio pode ser adicionado ao efluente em quantidades apropriadas, pois produz bicarbonato que neutraliza a água. As equações envolvidas no processo são apresentadas. Com base nos valores das constantes de equilíbrio das reações 2, 3 e 4 a 25 graus Celsius, qual é o valor numérico da constante de equilíbrio da reação 1? Bom, a questão é montada em cima de um conceito muito simples de equilíbrio químico, que é a constante de equilíbrio. Para que a gente possa chegar na resolução dessa questão, eu acho válido a gente revisar rapidinho o que é essa constante de equilíbrio. Repare essa relação aqui. Através da observação desse símbolo, você facilmente consegue perceber que se trata de uma reação reversível. Uma reação reversível é uma reação que acontece nos dois sentidos. Como assim? Você vai ter A e B reagindo entre si, formando C e D, e também vai ter C e D reagindo entre si, formando BA. Ou seja, é uma reação que acontece no sentido direto e no sentido inverso. Uma reação reversível está em equilíbrio quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Ou seja, com a mesma velocidade que eu tenho A e B reagindo formando C e D, eu tenho C e D reagindo e formando B e A. Lá na aula de cinética química, a gente aprende que a velocidade de uma reação é diretamente proporcional ao produto das concentrações dos reagentes elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Ou seja, se eu pego primeiramente a reação no seu sentido direto, então qual vai ser a velocidade desse sentido direto? É diretamente proporcional, então tem que ter aqui uma constante de proporcionalidade, que eu vou chamar de KD, que seria a constante da reação direta, vezes o quê? O produto das concentrações dos reagentes. Quem é os reagentes da reação direta? A e B. Então, a concentração de A vezes a concentração de B. Agora, analisando a reação inversa, quem são os meus reagentes? C e D. Porque meu produto agora vai ser B e A, já que a reação acontece nesse sentido aqui. Beleza? Então, a velocidade inversa vai ser diretamente proporcional, então tem que ter aqui uma constante de proporcionalidade, que eu vou chamar de KI, que seria a constante da reação inversa, e o produto dos reagentes, que nesse caso é C e D. Se você voltar um pouquinho no vídeo, você vai perceber que eu falei que quando a reação reversível está no equilíbrio, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Então, se eu tenho essa reação aqui e eu falo que ela está em equilíbrio, eu posso dizer que VD é igual a VI, certo? Sendo assim, eu igualei a velocidade direta com a velocidade inversa. Repara, que se eu pegar esse KI aqui e passar para cá, eu vou passar dividindo. Então, fica KD sobre KI. Esse aqui eu passo, dividindo também. E aí ficaria o quê? C, D, sobre o produto da concentração de A e a concentração de B. Repare que aqui eu tenho um valor constante dividido por outro valor que também é constante. Se eu tenho um valor constante dividido por outro valor que também é constante, eu vou achar um outro valor também constante. Nesse caso aqui, eu vou chamar essa constante de K, beleza? E eu tenho então que esse K vai ser o quê? Vai ser C
vezes D divididos por A vezes B. Então, o que eu achei aqui foi a constante de equilíbrio. Então, a constante de equilíbrio é dada pelo produto das concentrações do produto sobre o produto das concentrações dos reagentes. Beleza? Então, gente, a questão te dá uma reação e pede para você calcular a constante de equilíbrio dessa reação baseado nos dados de outras reações que ele dá na questão. Daí vem a pergunta: como é que eu consigo calcular uma constante de equilíbrio desconhecida baseado nos dados de outras reações? Então vamos lá, gente. Eu tenho aqui uma reação A mais B formando C e D, e eu tenho uma constante de equilíbrio desconhecida que eu quero achar através dessas duas equações que eu tenho aqui. A primeira equação, C mais Y formando B, e a segunda equação, A mais Y formando D. A primeira coisa que eu vou fazer é saber quais são as constantes de equilíbrio das duas equações que eu tenho como dado. A primeira equação, eu tenho que a constante de 1 é o quê? Lembra? É o produto das concentrações do produto sobre o produto das concentrações dos reagentes. Então, aqui vai ser B sobre o produto de C vezes Y. E dessa aqui, da número 2, eu vou ter que K2 é igual a D, a concentração de D, sobre o produto da concentração de A e Y. Essas duas equações não foram dadas por acaso. Elas foram dadas para eu achar a constante da equação aqui de cima. Como é que eu consigo fazer isso? Bom, primeiro de tudo, eu vou brincar com as equações dadas. Repara o seguinte: eu tenho que ter na minha equação A e B no primeiro membro, C e D no segundo membro. Na reação número 2, eu tenho A no primeiro membro, então é bacana, porque se eu tenho que ter A no primeiro membro, aqui eu tenho A no primeiro membro também. Na reação número 1, eu tenho B no segundo membro, só que B tem que estar no primeiro membro. E tenho C no primeiro membro, sendo que C tem que ficar no segundo membro. Então, repare, se eu inverter essa reação aqui, eu vou ficar com B no primeiro membro, que é onde ele tem que estar, para eu achar essa reação aqui, e C no segundo membro, que é onde ele tem que estar para eu resultar nessa reação aqui. Já na 2, como a gente viu, o A está no primeiro membro, então ok, e o D está no segundo membro, então ok também. O Y é uma substância que não faz parte da reação que nós temos que achar. Então, nós vamos ter que trabalhar para eliminar esse Y aqui. Fazendo o que nós falamos, eu vou inverter a primeira reação. Vai ficar, então, B formando C mais Y. E a 2 eu vou manter, porque eu tenho, substâncias no lugar que elas têm que estar mesmo. Agora, repara, se eu somar essas duas reações, eu vou achar A mais B mais Y, formando C mais D mais Y. Repara que eu tenho Y reagindo e Y sendo produzido sem alteração química. Então, ele agiu apenas como espectador. Ele não participou de fato da reação. Ele não se alterou quimicamente. Então, eu posso cortar aqui e posso cortar aqui, resultando na equação que eu quero de início, que é A mais B formando C e D. Então, para fechar o resuminho aqui, quando você tem várias reações e quer chegar numa outra reação, você tem que brincar com as equações dadas como exemplo. Brincar como? Bom, você pode inverter uma reação, você pode dividir uma reação, você pode multiplicar a reação por 2, 3, enfim. Você vai manipular as reações para você achar a reação que você quer.
Nesse caso aqui, eu inverti a reação porque foi necessário, já que B estava no segundo membro e ele tinha que estar no primeiro membro. E C estava no primeiro membro e ele tinha que estar no segundo membro. Se eu, por exemplo, tivesse 2C, 2Y e 2B, e eu percebesse que na reação que eu quero eu tenho apenas um B e um C, eu dividiria essa reação aqui por 2, porque ao dividir, eu teria a proporção que eu tenho que ter para achar a minha reação. Dito isso, agora nós temos que manipular as constantes de concentração para achar a reação que nós queremos. Aqui eu tenho a constante 1, que é B sobre C vezes Y. Só que essa constante aqui é a constante da reação inicial, a reação antes de eu inverter. Repare que quando eu inverti a reação, o meu reagente deixou de ser CY e passou a ser B. Então, minha constante, se é a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes, não vai ser mais essa aqui. Porque nesse caso, aqui é B inicialmente, porque aqui o B é produto. Só que aqui o B é reagente. Então, a minha nova constante vai ser o quê? Vai ser o produto de C vezes Y sobre B. Essa aqui, como manteve a equação inicial, eu vou deixar a constante igual. Tudo bem? Então, recapitulando, nós temos aqui a constante 1, que foi a constante que a gente inverteu. Então, ficou o produto de C vezes Y sobre B. E a 2, que a gente manteve, ficou D sobre o produto de A vezes o Y. Quem é a constante da reação que a gente quer? Vamos fazer? Lembra? Constante, vamos chamar a constante de 3, produto sobre reagente. Então, é C vezes D sobre A vezes B. Analisando as constantes que nós temos aqui, o que a gente pode reparar? Eu tenho aqui no numerador C e aqui eu tenho D. Na constante que eu quero, eu tenho C e D no numerador. No denominador aqui, eu tenho B e aqui eu tenho A e Y. Nesse aqui eu tenho A e B também. Repare o seguinte, se eu multiplicar as constantes que eu tenho aqui, eu vou chegar nesse aqui. Por quê? Se eu multiplicar aqui, vai ficar C vezes Y vezes D sobre B vezes A vezes Y. E aí o Y iria cortar com Y e eu iria chegar nessa constante de equilíbrio desejada, que seria a constante desconhecida. Ou seja, para eu achar a constante desconhecida através de outras reações, eu brinco com as reações, eu chego na reação que eu quero saber a constante e multiplico as constantes de equilíbrio. Lembrando-se sempre, de multiplicar as constantes já manipuladas, invertidas e tudo mais. Como nós vimos, se eu inverto uma reação, eu também inverto a constante de equilíbrio dela. Agora, e se, por exemplo, eu multiplicar a reação por 2? Se eu multiplicar a reação por 2, eu vou botar essa constante ao quadrado. Então, se eu tenho uma reação que a constante, sei lá, vale 2, se eu multiplicar essa reação toda por 2, a nova constante vai ser 2 elevado a 2. Então, vai ser 4. Tudo bem? Então, esses aqui são os dados da questão do Enem. A equação que nós queremos descobrir, a constante de equilíbrio, é a 1. Então, repare, aqui eu tenho 1 CaCO3, carbonato de cálcio, 1 gás carbônico, 1 água, 1 cátion cálcio e 2 ânions bicarbonato. As equações que ele me dá como dado para eu conseguir achar a constante dessa reação aqui são a 2, a 3 e a 4 com suas respectivas constantes. Vamos lá. Repare nessa aqui. Eu tenho no primeiro membro 1 ânion bicarbonato. Só que você repara que na reação que eu tenho que achar,
esse ânion bicarbonato está no segundo membro. Então, eu já sei que eu vou ter que inverter essa reação aqui. Outra coisa que a gente tem que reparar é que na reação que a gente quer, nós temos 2 ânions bicarbonato e aqui só tem um. Daí você pode rapidamente fazer uma coisa que pode te fazer errar. Por quê? Antes de eu sair multiplicando essa reação aqui por 2, eu tenho que ver se nas outras reações que ele me deu, eu não tenho mais um ânion bicarbonato que, quando somado as reações, eu vou resultar na quantidade 2 que ele quer. Então, primeiramente, a gente calma. Já sabemos que temos que inverter essa aqui, mas para ver se tem que multiplicar por 2, nós temos que analisar as outras reações. Na reação número 3, o CaCO3 está no primeiro membro, igual à reação pedida, então está ok. O Ca mais 2 está no segundo membro, igual à reação pedida, então ok. Esse CO3 menos 2 aqui não tem na reação pedida, então nós temos que cancelar ele durante a reação. Na reação número 4, eu tenho CO2 no primeiro membro, ok. Eu tenho água no primeiro membro, ok. Tenho esse H mais aqui que não está na minha reação, então eu vou ter que cancelar. E aqui, ó, o HCO3-. Então, repara que eu tenho outro ânion bicarbonato que, quando somado, né, as reações, eu vou resultar um no 2 que a reação quer. Ou seja, a única manipulação que eu vou ter que fazer nessa questão aqui é inverter a segunda reação. As outras eu vou manter como estão. Então, se eu inverter essa reação aqui, eu vou ter que fazer o quê? Inverter a constante também. E aqui eu mantenho essa aqui e mantenho essa aqui. Como nós vimos anteriormente, a gente manipula as constantes e depois multiplica elas, né? Então, primeiramente eu vou inverter essa constante aqui. Então, fica, né? A constante é igual a 1 sobre 3 vezes 10 a menos 11, né? Eu estou invertendo essa constante. E aí, vou manter essas duas aqui e multiplicar. Então, a constante 1 que eu vou querer é a inversão desse aqui vezes. Mantive essa, então ficou 6 vezes 10 a menos 9 vezes 2,5 vezes 10 a menos 7. 6 vezes 2,5 vai dar 15. Então, essa constante 1 é 15 vezes 10 a menos 9 vezes 10 a menos 7. Lembra, repete a base e soma os expoentes. Menos 9 mais menos 7 vai dar o quê? Menos 16. E divide isso por 3 vezes 10 a menos 11. 15 divididos por 3 vai dar 5. Então, a constante é igual a 5. 10 a menos 16 sobre 10 a menos 11, o que a gente faz? Sobe, né, esse menos 11, esse 10 a menos 11, com um sinal trocado. Então, ficaria 10 a menos 16 vezes 10 a 11. Então, eu vou ter 10 a menos 5. Então, essa aqui é a resposta da questão. Portanto, o gabarito é letra B. Tudo bem? Então, para fechar esse vídeo, temos que lembrar que quando a questão te dá uma reação e te pede uma constante desconhecida e te dá como dados outras reações com suas constantes, você vai ter que manipular essas reações dadas para você achar a equação pedida e depois multiplica as constantes com as devidas manipulações. Se você inverteu a reação, você inverte a constante. Se você multiplicou a reação, você vai, por exemplo, né, elevar essa constante pelo valor que você multiplicou. Então, se você multiplicou por 2, você eleva a constante ao quadrado. Tudo bem? Beijinhos e tchau, tchau.